Apocalipse capítulo 2. Entendendo que se existe um tipo de pessoa que tem vencido a guerra contra o pecado, se existe um tipo de pessoa que vence a guerra contra o pecado, ou tipos, né? Um desses tipos são aqueles que são os apaixonados pelo Senhor, que são apaixonados por sua glória, por sua realidade, e porque vivem apaixonados, vão vencendo a guerra contra o pecado. E eu espero que o Senhor permita que façamos nessa noite uma autoavaliação do nosso coração, do nosso ser, da nossa vida, por meio da palavra. Amém? Que o Senhor alcance o seu coração para a glória do seu nome. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. E ali nós lemos: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Queridos, Deus é um ser completamente apaixonado. Deus é um ser apaixonado. Ele é apaixonado por sua criação. Ele é apaixonado por você. Ele é apaixonado por sua igreja. Mas acima de tudo, Ele tem uma grande paixão. Ele tem uma grande paixão. Deus é apaixonado por sua glória. Acima de todas as coisas, Deus tem grande paixão pelo seu próprio ser. E a paixão de Deus por sua glória é grande porque não existe nada e ninguém que se compare a Ele mesmo. Nada e ninguém. Nada e ninguém. Existem aqueles que vão dizer que o Deus dos cristãos é um Deus vaidoso. Existem aqueles que vão dizer que o Deus dos cristãos é um Deus orgulhoso, porque Ele atribui toda a glória para si. Ele não divide
a sua glória com ninguém e não permite que a sua criação renda glória a qualquer outra coisa ou a qualquer outro ser. E por quê? Por que isso? Isso é porque Deus também é ciente de que não existe nada e ninguém acima dele. Ele é ciente de que nada e ninguém se compara à sua pessoa, que nada e ninguém se equivale, nada e ninguém é comparável à glória da Santíssima Trindade. Deus é ciente de quem Ele é. E porque render glória é reconhecer o caráter máximo, porque render glória é reconhecer o caráter mais elevado existente. Por conta disso, o ato de se render glória somente a Deus é um ato de justiça, é um ato de verdade. Porque não existe alguém acima de Deus, reconhecê-lo como o mais alto e sublime ser, é um ato de clareza, é um ato de inteligência. E quando Deus exige que se rendam glórias a Ele mesmo, isso se deve não à vaidade ou ao orgulho, mas se deve à justiça, se deve ao entendimento de Deus acerca do que é justo. E justiça é render glória àquele que tem a autoridade máxima. Justiça é render glória àquele que existe de eternidade em eternidade, porque nem o tempo é capaz de contê-lo. Justo é render glória àquele que tem o mais elevado, aquele que é o caráter mais elevado existente. Não há outro acima de Deus, além de Deus não há. E se nós imaginarmos uma situação, imaginem que eu fosse o melhor cirurgião cardíaco existente, de todos os tempos, com uma eficiência comprovada ao longo dos anos, onde se percebeu um resultado 100% positivo, de todas as minhas ações, todos os meus pacientes operados ficaram bem, 100%. Imaginem que nessa situação também estivesse um outro cirurgião, só que de pobre formação, alguém que mal passou nas provas e com um histórico de eficiência 100% negativa. Ou seja, todos os seus pacientes morreram por conta da sua incapacidade cirúrgica. Imaginem que a gente estivesse ali diante de um pai, com o coração apertado, um pai que não conhecia o nosso histórico como médicos. E imaginem que este pai estivesse ali por conta de um filho, com uma condição grave no coração. E aí eu dissesse para o pai desse menino, eu dissesse o seguinte: olha, já que eu sou humilde, já que não existe vaidade em mim, eu vou deixar que o outro médico opere o seu filho, tá? É porque eu sou tão humilde, sabe? Só que nesse caso aqui, o dar a cirurgia para um outro, ou entregar a glória para o outro, não seria um sinal de humildade, ou um sinal de ausência de vaidade. Nesse caso aqui, seria um sinal de crueldade, seria um sinal de maldade. Isso provaria que eu era um homem sem coração, Seria um ato de injustiça. E com certa semelhança, o fato de Deus ter acima de todas as coisas paixão por sua glória, pelo seu nome, não faz dele um Deus vaidoso ou orgulhoso, mas faz dele um Deus da bondade, o Deus da justiça, o Deus da verdade. Não há outro além dele mesmo, e Deus não pode fingir que ele não sabe disso. Ele é bom, ele é justo, ele é amor.
E sendo Deus então o ser mais sublime, nada mais justo, nada é mais justo do que fazer dele o alvo da nossa paixão. Nada é mais justo, nada. E todas as vezes que a gente mergulha na imensidão do ser sublime de Deus, nada é mais natural do que nos enchermos de paixão, né, de paixão por Deus, de paixão de Deus. Nada é mais natural. Quando a gente mergulha em Deus, quando nos lançamos na realidade da glória de Deus, a gente se apaixona, nos apaixonamos. E a paixão é algo poderoso, extremamente poderoso. O mundo ele foi moldado por pessoas apaixonadas, cheias de paixão. A história da humanidade teve o curso mudado, né? Teve o seu curso interrompido por causa da paixão de um homem, por causa da paixão de Cristo. E o mundo ainda hoje é constantemente transformado por pessoas cheias de paixão. E o deixar de estar apaixonado, diferente do que o mundo diz, o deixar de estar apaixonado não é algo natural, não é a maneira de como as coisas devem funcionar. Porque o mundo vai dizer que a paixão passa. E sim, as paixões do mundo passam, elas passam, as paixões desse mundo. Mas existe uma outra paixão, Deus nos diz que existe uma paixão que pode durar sim, ela pode durar sim para sempre, que existe uma paixão que deve durar para sempre. E foi por causa da falta de paixão, foi por terem abandonado o primeiro amor. Esse é o sentido, né, do primeiro amor. Eles abandonaram o amor que tinham no começo. Foi porque a paixão que não deveria ter passado, passou, que o Senhor disse essas palavras à igreja em Éfeso e diz a nós nessa noite. E como era essa cidade chamada Éfeso? Éfeso era uma mega cidade dos tempos antigos. Era uma cidade portuária, né, bastante próspera e movimentada. Os estudiosos dizem que naquela época tinha cerca de 250 mil habitantes. Isso é um número bastante razoável para a época. E ela se encontrava ali na região da Ásia Menor, né, no terreno do país que hoje é a Turquia. E para a gente ter uma noção da magnitude da cidade, foi em Éfeso onde construíram um enorme templo em homenagem à deusa Diana. E o templo era tão suntuoso que na época era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. O templo tinha 100 colunas enormes, né, feitas de mármore. Era uma coisa impressionante. E além do templo, a cidade tinha um grande teatro. Um teatro para 25 mil pessoas. Tinha piscinas públicas, tinha uma grande biblioteca. Enfim, era uma mega cidade. E não foi à toa que o apóstolo Paulo, há cerca de 30 anos antes de Apocalipse, não foi à toa que ele não apenas visitou Éfeso, mas ele permaneceu, né, cerca de 3 anos proclamando o Evangelho e fazendo discípulos ali.
né? Foi nessa cidade onde o apóstolo Paulo mais gastou tempo, né? Dentre todas as outras cidades, de todas as outras viagens missionárias, né? Foi ali onde ele permaneceu mais tempo. E a pregação do apóstolo Paulo foi tão próspera em Éfeso que não demorou muito para que Éfeso se tornasse, ou a igreja de Éfeso se tornasse uma das principais igrejas, né? Uma das igrejas mais famosas e influentes de todo o mundo antigo. E como era a igreja em Éfeso? Por conta de Atos 19 e 17, nós ficamos sabendo que ali havia um povo que temia a Deus. Atos 19 e 19 também vai nos contar o episódio dos recém-convertidos, né, que haviam queimado seus livros da prática do ocultismo, onde o valor dos livros queimados ali foi de cerca de 50.000 dracmas. E a dracma era uma moeda de prata que tinha o valor, né, de um dia de trabalho braçal. Se a gente calcular, sei lá, um dia de trabalho braçal, quanto é que vale? Vamos arredondar aí para 50 reais, daria um total de 2.500.000 de material queimado. Foi em Éfeso onde os irmãos ali experimentaram muitos milagres, né? Muitos milagres. Para vocês terem uma ideia, foi ali onde os lenços e os aventais do apóstolo Paulo curaram, né, e expeliram demônios. Muitos milagres. Foi em Éfeso onde um caso ficou muito famoso. Foi ali onde os 7 filhos de Seva, um dos sacerdotes judeus, foi ali onde esses meninos, ao tentarem expulsar um demônio em nome do Jesus de Paulo, foi ali que eles levaram uma tremenda surra, né, uma surra de um endemoniado. A surra foi tão grande que eles saíram correndo, feridos e sem roupas. E por final foi em Éfeso onde houve um grande tumulto. Por quê? Porque a adoração a Diana sustentava uma importante economia local. As pessoas então passaram a perder o ganha-pão, porque o povo começou a se converter a Cristo e isso exigia adoração exclusiva a Cristo. E houve então um grande tumulto, uma grande revolta na cidade, porque os que dependiam do comércio envolvendo Diana, né, provocaram uma revolta. E depois dessa revolta, o apóstolo decidiu então que era tempo dele partir, e acabou deixando a igreja em Éfeso na mão ou nas mãos da liderança local. Mas quem era essa liderança local? Nas mãos de quem o apóstolo Paulo deixaria a gloriosa igreja de Éfeso? Ele deixou aos cuidados de Timóteo, seu filho na fé, para quem ele chegou a escrever 1º e 2º Timóteo. Deixou também a igreja em Éfeso aos cuidados de Priscila e Áquila, né, seus colaboradores, cooperadores, né, de quem Paulo faz menção nas suas cartas. E deixou também, segundo a história nos conta, nas mãos do apóstolo do amor, nas mãos do apóstolo João, que havia se mudado para Éfeso. Ele era um dos residentes da cidade e um dos pastores responsáveis, um dos líderes da igreja em Éfeso, o apóstolo João. E talvez por isso não seja à toa também que quando o apóstolo Paulo, em anos posteriores, ele escreveu a carta aos Efésios, talvez não seja à toa que o apóstolo Paulo tenha mencionado que a igreja em Éfeso era famosa por 2 razões. O apóstolo do amor estando ali, sendo pastor ali, né, apóstolo João estando ali, não seria difícil entender, né, por que a igreja de Éfeso
como descrita ali em Efésios capítulo 1, versículo 15, era famosa por sua fé em Cristo Jesus, e era famosa pelo amor. Ela era famosa por ser amorosa. Era essa a fama da igreja de Éfeso: a fé em Cristo e o amor. Era conhecida pelo amor. Talvez não seja uma coincidência, enfim, a gente não sabe, mas o apóstolo do amor era pastor na cidade, e coincidentemente ou não, os irmãos em Éfeso eram conhecidos pelo amor. Eram conhecidos pelo amor que um dia haveriam de abandonar. Apocalipse capítulo 2, versículo 2: conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo e conheço a sua perseverança. Sei que você não tolera homens maus, que colocou à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Versículo 6: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. E aqui a gente percebe que a igreja em Éfeso, nos tempos do livro ou da carta de Apocalipse, era uma igreja bastante ativa. Tinha muita atividade lá. Ela era cheia de programas, era cheia, de atividades, cheias de cronogramas, de deadlines, de ministérios, de conferências, enfim. Os irmãos efesianos, eles não tinham problema com trabalho. Eles trabalhavam arduamente. O negócio deles era servir, servir e servir. Eles eram perseverantes e não desfaleciam. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a um sofrimento causado pelo testemunho, eles não desfaleciam. Sofriam por Jesus, eram presos por Jesus, pregavam no frio por Jesus, eles eram durões, eles eram fortes. Os efesianos, eles não eram moles, não. E além de tudo isso, eles não toleravam gente ruim, não toleravam falsos ensinamentos, não toleravam heresias, não toleravam falsos apóstolos e não toleravam práticas pagãs. E de forma superficial, a igreja em Éfeso parecia estar muito bem, mas muito bem, porque qualquer um de nós estaria pronto para honrar um povo assim. Qualquer um de nós, puxa vida, trabalhador, um povo servo, estudioso, diligente, defensor da fé, ortodoxo, intrépido, missionário. Um povo que sofria pela fé sem desfalecer. Puxa vida, que povo! Que povo! Como é que é possível que possa existir algo de errado com um povo assim? Como? Uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja discipulada por ele durante 3 anos, uma igreja acompanhada de longe por cartas escritas pelas mãos do próprio apóstolo Paulo, uma igreja pastoreada por Timóteo, uma igreja pastoreada pelo apóstolo João, uma igreja que tinha colaboradores como Priscila e Áquila. E algo que ainda não foi mencionado, mas essa igreja, ela tinha também alguém que era muito querida, no hall de membros, Essa igreja, ela tinha como uma de suas anciãs, uma mulher muito querida. Quantos aqui se lembram do que Jesus, o Senhor, disse a João,
quando ele estava ali pregado na cruz, Jesus, o Senhor, disse a João: João, a partir de agora Maria é sua mãe. João, cuide dela por mim, como se ela fosse a sua própria mãe. E foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele cuidou de Maria. E foi cuidado por Maria como se ele fosse a sua própria mãe. E consequentemente, quando ele se mudou para Éfeso, ele levou Maria. Maria foi para Éfeso junto com ele, quando ele se mudou para lá. Agora imagine você se converter a Jesus, né, e ouvir tudo acerca de Jesus e descobrir, né, que ali no primeiro banco da fila está ali sentada aquela que viveu todos os dias com o homem mais santo que pisou na terra. Imagine poder ouvir as histórias da boca dela, ser discipulada por ela. Puxa vida, como é possível que possa haver algo de errado com esse povo? Uma igreja tão referencial, tão famosa. Mas apesar de todas as aparências, apesar dos seus fundadores, apesar de todos os personagens envolvidos no cuidado dessa igreja, apesar dos muitos sinais e das muitas maravilhas, apesar de todo um passado de bom testemunho e apesar de terem começado bem, havia algo de muito errado, sim. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Eles haviam abandonado o amor que tinham no começo, apesar de toda a sua grandeza e glória. E o Senhor os responsabilizou. O Senhor os responsabilizou por deixarem de amar como amavam. O Senhor os responsabilizou por terem esfriado. Existe um processo de esfriamento do amor, um processo pela qual aquele que esfria é responsável. O Senhor disse: vocês abandonaram o primeiro amor, abandonaram a paixão, abandonaram o amor que tinham no começo. Eles foram responsáveis pelo abandono. Apesar de um bom começo, com o tempo eles foram fazendo concessões aqui, abrindo exceções ali. Apesar de um bom começo, com o tempo eles foram se aproximando do pecado, de pouco em pouco, até que o pecado deixou de parecer algo assim tão ruim. Todo mundo faz. Apesar de um bom começo, com o tempo eles se esqueceram. Se esqueceram que haviam sido chamados, predestinados para serem participantes da ação de Deus e não apenas espectadores. Com o tempo, o sucesso de suas atividades se tornaram mais importantes do que a razão de se fazer tais atividades. E que perigo é ser uma igreja com conteúdo, mas sem paixão. Que perigo ser uma igreja que prefere ganhar um argumento do que ganhar um amigo. Que perigo é ser uma igreja cheia de atividades que promovem apenas o enchimento temporário de um coração vazio. Que perigo
perigo ser uma igreja que não tolera a heresia sem ter amor pelo herético. Que perigo ser uma igreja que odeia qualquer tipo de prática pecaminosa sem deixar de odiar quem as pratica. Que perigo ser uma igreja sem compaixão. E é um perigo, porque foi a igreja sem amor, sem compaixão, que esquartejou os hereges e queimou as bruxas. É um perigo, porque a igreja intolerante, sem amor, sem compaixão, gerou e gera as guerras ditas santas. É um perigo porque é a igreja sem amor, sem compaixão, que não aceita homossexuais, que não aceita mulheres de programas, traficantes e toda sorte de miseráveis no seu meio. Ela aceita os mentirosos, ela aceita os adúlteros, aceita os orgulhosos, dá boas-vindas aos ricos, mas não recebe aquele tipo de gente. É um perigo porque atividades e projetos que nascem de outras razões sem ser o amor, não geram pessoas apaixonadas, não geram. Geram entretenimento, geram lazer, geram educação, proselitismo, mas não geram paixão. E é um perigo ser uma igreja sem amor, é um perigo ser uma igreja sem paixão, sem compaixão, porque uma igreja assim, ela deixa de ter razão de existir. O destino da igreja que não ama é sucumbir, é desaparecer. E foi exatamente isso que aconteceu com a outrora tão gloriosa igreja de Éfeso. Ela sucumbiu, ela foi destruída, o povo foi disperso, e hoje existem apenas ruínas. Ruínas que nos advertem acerca do futuro da igreja que deixa de amar. Queria convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E se perceba diante daquele quem proferiu essas palavras. Quantos aqui podem ouvir o Senhor dizendo: você se lembra? Você se lembra, filho? Você se lembra, filha? Se lembra do começo? Se lembra do início? Se lembra pelo que você era conhecido? O que as pessoas ao seu redor diziam acerca de você no começo? Se lembra? Se lembra de como você sorria? Se lembra de quando nada roubava a sua alegria? Você se lembra de quando você mal podia esperar para estar comigo? Você me servia e me adorava com fervor,
Se lembra? Você orava e ficava comigo. Orava e ficava, e ficava, e ficava comigo. Você orava por sua casa, você orava pelos seus amigos, orava pelos perdidos, orava pelos que sofrem, orava pelos famintos, orava pelas nações. E você fazia isso comigo, em secreto. Se lembra de como você tinha prazer em ler a minha palavra, cada página, cada capítulo, cada palavra. Você falava de mim para os outros, e você não tolerava falar mal dos outros. Você dividia com alegria e generosidade. Você buscava o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar. Você tinha prazer nas vigílias, nos jejuns, nas viagens missionárias. Você tinha prazer em fazer a minha vontade. Não, você não me trocava por um programa de televisão, você não me trocava por um jogo de futebol, você não me trocava por nada. Você buscava viver em santidade, você mantinha distância do pecado, e você pensava em mim. Você se lembra de como pensava em mim? Eu era o seu primeiro pensamento ao acordar e o seu último antes de dormir. Você tinha tanto prazer nas atividades da igreja. Você tinha paixão por mim e por isso nada era um fardo, nada. Os cultos não te pesavam. Você mudou. Você se lembra de como você era? Por que você mudou? Por que você não me ama como você me amava no começo? Você costumava me amar, você era apaixonado por mim, era apaixonada por mim. Mas você não é mais. Você não é mais. Por quê? Porque você abandonou o amor que tinha por mim. Por quê? Quem diz que a paixão acaba? Quem? Pois saiba que a minha paixão por você ainda não acabou, não acabou. Saiba que eu te amo da mesma maneira que eu sempre te amei, da mesma maneira. A minha paixão por você não mudou, não mudou. E eu continuo sendo o mesmo. Continuo sendo o mesmo. Continuo sendo amor. Eu continuo sendo eterno, eu continuo sendo todo-poderoso, o todo-glorioso. Os anjos ainda cantam e celebram que santo, santo, santo eu sou. Eu não mudei, eu não mudei. Mas você mudou. Você mudou. Você abandonou o amor que tinha no começo. Você não é mais o mesmo. Você me chamava de papai, eu te chamava de filhinho, de filhinha.
Mas hoje você me chama de excelso e glorioso Deus. Mas eu continuo te chamando de filhinho, de filhinho. Onde está você? Onde está você? Eu sinto saudades de você, filho. Sinto saudades de você, filha. Volte. Volte e me ame como você costumava me amar. Volte. Eu não mudei. Eu não mudei. Eu não mudei. Eu não mudei.